Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar do tema Os 7 níveis de felicidade segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, é lógico que esse título, 7 níveis de felicidade, é apenas um chamariz, né? Porque se formos fazer uma reflexão a respeito dos estágios evolutivos de simples ignorantes até a perfeição, nós fatalmente encontraremos infinitos estágios, infinito potencial, né? Não infinito no sentido absoluto. Então, logicamente, esses 7 níveis é uma escolha aleatória na qual nós vamos refletir sobre eles, ok? E essas reflexões, claro, nós vamos sempre usar como referência as obras fundamentais, as 23 obras fundamentais, ou 22, depende de como se classifica. E essa escala também, assim como a escala espírita, ela obedece a um critério puramente moral. Então nós vamos refletir do ponto de vista puramente moral. Então, quais seriam esses níveis, mais ou menos? Eu separei 7, mas isso aí também não é uma questão absoluta, claro. Então, em último lugar, seria a felicidade negativa, o gozo dos bens materiais, as conquistas, contentamento do outro, a felicidade mista, a felicidade dos bons e a felicidade suprema. Esses seriam os 7 níveis que a gente poderia refletir aqui. Então, antes de mais nada, nós vamos aos textos. Por base, eu usei o livro Céu e Inferno e também o Livro dos Espíritos. Poderia usar outras obras, mas fiquei basicamente nessas obras, ok? Então vamos lá. O progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Então, a felicidade é fruto do próprio trabalho, da própria conquista, das conquistas individuais. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme a frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Então, a felicidade para o Espiritismo, como tem por base a lei natural, a lei divina, ela é 100% autônoma. Não existe uma única e ínfima qualidade que não seja fruto do próprio progresso do espírito. Todas as conquistas são fruto do trabalho moral e intelectual do espírito. Então, não existe graça, não existe dádiva, não existe presente, e sim trabalho. Deus, na sua infinita justiça, assim determinou. Mas o que seria a felicidade? Para a gente poder situar os nossos critérios, primeiro você tem que entender o que seria a felicidade. A felicidade nada mais é do que o gozo da alma, isto é, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá sensação de prazer. No prazer não no sentido material, mas sim, por isso que é mais interessante usar o termo gozo do que prazer, porque prazer muitas vezes lembra a questão material. Então, os gozos da alma, eles são, podemos refletir como uma felicidade. E ela vai variar de acordo com o grau evolutivo. Então, vamos lá. A felicidade
está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um não pode ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento. Então, a felicidade varia de espírito para espírito. Por quê? Não tem o mesmo adiantamento intelectual e moral. Então, cada tipo de adiantamento também faculta ao espírito novos gozos. Isto também é muito importante, porque no século XX o movimento espírita brasileiro se viu vamos dizer assim, imerso às narrativas dos espíritos de terceira ordem. E os espíritos de terceira ordem, eles não têm um ponto de vista privilegiado. Isso faz com que eles apenas vejam o universo de uma perspectiva, ou de duas perspectivas, que é a perspectiva material e a perspectiva do mundo no qual eles estão inseridos. Mas os espíritos bons muitas vezes estão ao lado deles e eles não percebem. É o que que o Kardec está dizendo aqui. Podem ter dois espíritos, um bom e um de terceira ordem. O de terceira ordem está gozando da sua felicidade e um espírito de terceira ordem sofrendo as consequências da sua consciência no mesmo ambiente. Só que o de terceira não vê o de segunda. E o de segunda consegue ver o de terceira e ainda contemplar as belezas do universo. Então, essa questão de felicidade e infelicidade não é uma questão geodésica, não é uma questão de latitude, não é questão de espaço, é uma questão interna. Isso é importante, porque tem aquelas narrativas de espíritos que estão em certos lugares sofrendo. Eles estão em certos lugares porque em algum lugar eles têm que estar. E onde eles estão, por afinidade, se são espíritos sofredores, vão criar um ambiente de sofrimento para eles, mas estando neste mesmo ambiente um bom espírito, ele consegue observar as belezas da natureza e consegue gozar do fruto do seu trabalho e do seu progresso. Isso é importantíssimo, ok? Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte em que se encontram. Reforçando o que eu estou falando. A felicidade não é uma questão também, claro, mas não é uma questão puramente de local. É uma questão de qualidades inerentes ao que eles conquistaram. É isso que o livro está dizendo. Sela a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então é em qualquer lugar. Ok? Por que isso? Porque Deus é infinitamente justo. Se você conquistou, é seu, ninguém tira mais. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando, por isso, maior apreço à felicidade conquistada. É óbvio, né? Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Então, a cada passo, um acréscimo de felicidade ele alcança. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância. Mais tarde, os da mocidade, finalmente, os mais sólidos da madureza. Então, é aquilo que a gente está falando. Existem felicidades em vários níveis, ok? Quando nós falamos que o objetivo da doutrina espírita é alcançar a felicidade, nós estamos falando da felicidade dos bons, ok? Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se se encontram em um concerto dois homens, um bom músico
de ouvido educado e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto aos gozos dos espíritos, que estão na razão direta da sua sensibilidade, reforçando aquilo que a gente está falando. Então essa ideia, aí o que acontece? Como os leitores espíritas estão tão imersos na literatura dos espíritos de terceira ordem, projetam nos espíritos de segunda as dificuldades dos espíritos de terceira. Então quando o espírito André Luiz diz que quando ele sai do nosso lar, que ainda é um local de espírito de terceira ordem, e vem para as regiões onde os espíritos estão em desequilíbrio maior, ele começa a sentir as influências da matéria. Por que Porque ele é um espírito de terceira ordem, influência da matéria sobre os espíritos. Então as pessoas, olha, então um espírito avançado, se viesse à Terra, ele sofreria mais. Daí vem aquela conclusão equivocada do espírito Ramatiz, que diz que Jesus sofreu 1000 anos para reencarnar. Se ele tivesse estudado a doutrina espírita, ele saberia que é o contrário. Jesus não sofre nenhuma influência da matéria, então ele goza de inalterável felicidade. Então, para vir à Terra é muito mais fácil para Jesus do que para André Luiz vir aqui na superfície da Terra. Por quê? Porque Jesus não sofre a influência e André Luiz é um espírito de terceira ordem, sofre a influência. Então, um estudo da escala espírita e da doutrina espírita esclarece. Essa é a questão fundamental, que as pessoas, alguns acham que não deve se ler essas obras. Deve se ler para você entender o que é o ponto de vista dos espíritos de terceira ordem. Mas a gente tem que estudar a doutrina espírita para saber o ponto de vista dos espíritos de segunda ordem e de primeira. Essa é a diferença. De saber ponderar o que cada um fala e como cada um pode contribuir para o nosso conhecimento. Porque todos os espíritos podem contribuir para o nosso conhecimento. Espíritos de todas as ordens e de todas as classes contribuíram para o estabelecimento da doutrina espírita. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos. Por toda parte há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, trazendo consigo. Não é o espaço, não é o ambiente que faz a felicidade. O ambiente influencia, mas não é a causa primeira da felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Então, gente, é tão simples. A gente ainda nem entrou na escala, né? Mas a gente vai entrar. Mas isso é importante, senão a gente do que a gente está falando? Sobre o que a gente está falando? Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Olha lá. O que é o sofrimento? É a ausência de felicidade. São tão variados como as causas que os determinam. Então, o nível de sofrimento, assim como a felicidade varia ao infinito, o sofrimento também. Porque são questões morais. E as questões morais variam ao infinito. E proporcionadas ao grau de inferioridade. Como os gozos são da superioridade. Podem resumir-se assim. Então vamos lá. Quais são as características principais? Quais são as características principais dos sofrimentos? Invejarem o que lhes faltam para serem felizes e não obterem. Então eles querem ser felizes, não obtêm. Olha a consciência aí. Então eles observam que outros alcançaram a felicidade e eles invejam, mas não têm a coragem moral para alcançar. Esse é o problema. Verem a felicidade e não poderem alcançar, olha lá. Pesar, consciência pesada. Ciúme, o orgulho e a dor pela conquista do outro. Raiva, desespero, motivado pelos que
os impede de ser ditosos ou ditosos. Remorso, olha a culpa. Ansiedade moral indefinível, aspirando esse ambiente sem ter a coragem e ainda saber que falta muito, principalmente os que erraram, sabem que terão que expiar, reparar e se arrepender, não necessariamente nesta ordem. Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, a ausência de felicidade também é importante para contrapor, saber o que causa essa ausência de felicidade. São essas características, todas de espírito de terceira ordem. Então vamos lá. Primeiro nível, ou nível mais baixo de felicidade, é a felicidade negativa. Isto é, uma característica dos espíritos de terceira ordem. Como aqueles itens relacionados aos espíritos de terceira ordem e ao sofrimento, eles, por serem orgulhosos e egoístas, aspiram que outros participem, é o egoísmo, do mesmo sofrimento que eles. E muitas vezes, quando o outro cai na desgraça, eles sentem um contentamento, um gozo. É uma felicidade negativa. É uma felicidade que está divergente da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, fatalmente, esse móvel da ação, esse pensamento, produzirá uma necessidade de arrependimento, expiação e reparação também. Então, é uma felicidade que vai causar um sofrimento no futuro, mas ele sente esse prazer sim. Isso é importante para quem lida na reunião mediúnica, para quem lida com os espíritos, saber que ele sente uma felicidade ao ver o outro, o seu desafeto sofrer, ao ver alguém em desgraça, ele sente o contentamento. É um contentamento que no futuro trará prejuízo, mas não deixa de ser um contentamento, ok? É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito. Como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Então é um contentamento que ele tem ali, mas é um contentamento que os filósofos antigos já falavam sobre isso. Em relação ao tipo de felicidade, o tipo de prazer, e os melhores são, claro, os verdadeiros são aqueles que não vão gerar nenhum prejuízo, nem agora, nem no futuro. Então, mas esses, a felicidade negativa, e nós vemos muito isso, né, quando a gente sente, como eu falei no último vídeo, sente um prazer em ver o vilão sofrer, quando a gente sente prazer em ver o time adversário, o rival rebaixado, quando a gente sente prazer em ver o torcedor daquele outro time sofrer, quando a gente sente prazer em ver alguém do outro partido ir preso, sente prazer não porque a justiça foi feita, mas sim porque o desafeto perdeu, quando a gente sente prazer de comprar alguma coisa para ver se a outra pessoa experimenta a inveja, quando a gente bota uma roupa e para ver o constrangimento de alguém que não pôde ter aquela roupa, tudo isso são felicidades negativas, porque elas têm por móvel da ação um mau desejo, um mau pensamento. Então todas essas ações terão consequências no futuro. Então, existe a felicidade negativa, mas ela está divergente da lei de justiça, de amor e de caridade, consequentemente, necessitará daquele 3 quesitos que eu já falei: arrependimento,
expiação e reparação. Os maus nos impele para o mal. É-lhes um gozo ver-nos e assemelhar-nos a eles. É aquilo que a gente está falando. Então, isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos. É a felicidade negativa. Todo tipo de sofrimento que não tem por base a lei de justiça, de amor e de caridade, que tem um contentamento, é uma felicidade negativa. Depois vamos para um outro estágio, que é também uma característica que pode ter dos bons, mas muito predominante nos de terceira ordem, que é o gozo dos bens materiais. Então, é um contentamento também. Por quê? Porque está relacionada a prazer, a sentimento de potência, o sentimento de orgulho, quando a gente vai e compra alguma coisa, quando a gente conquista um bem material, sentimos também um gozo. Esses prazeres materiais, não necessariamente somente na compra, mas no consumo de todas as coisas materiais, como, por exemplo, no sexo, também todos os prazeres materiais, os gozos materiais de toda a ordem, também traz um gozo para a alma. Só que o gozo puro e simples nas coisas materiais, nenhum progresso traz à alma. Ele é apenas um exercício. Esse exercício, quando feito por um espírito de terceira ordem, ele é apenas um uso. Quando é feito por um espírito de terceira ordem, é um uso, um abuso e uma prisão. Então, os espíritos de terceira ordem estão presos a essas questões do gozo material. Mas quando gozam, se sentem felizes sim, ok? Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade dos gozos condizente com a natureza impura qual deles. Gozos que lhes acarretam uma expiação pelo sofrimento. É aquilo que nós falamos. Por que acarreta uma expiação? Porque ele sofre estando na erraticidade de não poder gozar mais. Então já é uma expiação. Fatalmente, aqueles que só prendem e determinam toda a sua vida às questões materiais, quando o corpo morre, já vamos dizer que ele perde 99% da capacidade de gozar das coisas materiais. Isso é um sofrimento. Continua eles. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível que os prazeres efêmeros da terra. Então, eles gozam? Sim, mas ainda, por estar no limite da terceira ordem, fatalmente acarretará um sofrimento. Essa expiação, essa vicissitude, também vai fazer com que o espírito queira aspirar a algo melhor. E faz parte da lei do progresso. Um exemplo nós temos aqui, o Baltazar, o espírito gastrônomo. É um espírito que vivia nos restaurantes, nas feiras. O objetivo dele era os prazeres materiais, porque quando encarnado ele era um glutão. Então ele vivia preso ali. E vamos lá, a nota de Kardec. Depois, quem quiser pode estudar lá na Revista Espírita de novembro de 1860. Tem toda a história lá, mas eu só vou ler aqui a nota final de Kardec. Olha lá. Esse espírito é um verdadeiro tipo. Faz parte dessa classe numerosa de ser invisível que não se elevaram de nenhum modo acima da condição da humanidade. Espírito de terceira ordem. Não tem de menos senão o corpo material. Então, a única diferença dele, esse espírito, é que ele não tem um corpo material para dar vazão a esses 99% que ele perdeu ao perder o corpo. Não tem contra ele senão a sensualidade. Ele não é um espírito mau, mas é um espírito de terceira ordem, onde o consumo dos bens materiais, nesse sentido aqui
da sensualidade, do prazer material, não é mais possível. Ao mesmo tempo, para ele, um suplício e um prazer. Como o espírito não está, pois, entre os infelizes, olha lá, ele não está entre os infelizes no sentido de que ele não tem uma culpa no sentido de dolo, ele não fez mal a ninguém, mas existe um outro suplício que é querer gozar dos bens materiais e não poder. Mas ele goza sentindo as emanações, para ele já é um prazer. E o Kardec diz, é mesmo feliz à sua maneira. Ele consegue experimentar, mesmo que de forma ínfima, algum prazer da matéria, pela absorção das emanações das comidas, ele sente um prazer nisso, né? Mas Deus sabe que o espera em uma nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo muito refletir e desenvolver nele o senso moral ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Então, o consumo dos bens materiais causa felicidade, mas é uma felicidade que também trará consequências funestas. Por isso que todos os espíritos nos conduzem pelos seus ensinamentos a não valorizar a matéria. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontra, sem necessidade de lugar circunscrito. Então não existe um lugar que o vale dos glutões, não tem vale dos glutões. Os glutões se reúnem por afinidade. Onde eles estão os glutões. Mas eles podem ir para outro lugar. Não é que, olha, o vale dos glutões, os vales dos comedores de bobão, os vales dos vascaínos, os vales... Não existe isso. Esses espíritos de terceira ordem têm uma dificuldade porque eles não conheceram a doutrina espírita. Eles danam a falar aleatoriamente. Não é que eles inventaram, não é uma mentira, não é uma maldade, não é um embuste. É o que eles veem. O que eles veem, eles relatam. Só que falta conhecimento doutrinário. Agora vamos subir mais um nível. Agora já está começando a querer sair da terceira ordem. Mas ainda estamos na terceira ordem, que é a felicidade das conquistas. A felicidade das conquistas, não necessariamente os espíritos de segunda ordem também conquistam. Mas muitas vezes as pessoas se prendem a essas conquistas. Um exemplo, uma pessoa que consegue aprender a ler é uma conquista. A pessoa que consegue ter o ensino médio é uma conquista. A pessoa que consegue fazer uma faculdade é uma conquista. A pessoa que consegue fazer um mestrado é uma conquista. E existem aqueles, em todos esses estágios, o mais ou menos orgulhoso, ele vai se achar melhor do que aqueles que não conquistaram. Por isso que existe aquela piadinha acadêmica do chamado PhDeus. São pessoas que acham que são melhores que os outros por causa das suas conquistas. Agora, a conquista em si é um gozo da alma. Você aprender algo, você alcançar um status social, você alcançar todos os seus progressos, traz para você um gozo da alma. Mas muitas vezes esse gozo não te eleva enquanto espírito. É apenas uma conquista. Está dentro da lei de trabalho. Quem trabalha alcança. Mas não necessariamente o trabalho está relacionado com progresso moral. Isso aí, quem quiser entender melhor isso, tem o nosso penúltimo vídeo, que é o vídeo do progresso para alcançar o progresso espiritual real. Aí eu falo o que é progresso intelectual e progresso moral. Aqui as conquistas fatalmente, não que estão 100% separadas, mas as conquistas materiais não necessariamente estão ligadas às conquistas espirituais e morais. Mas quem tem as conquistas materiais ou junto com as morais, consegue um gozo. E isso é uma felicidade.
As pessoas gostam, hoje em dia na rede social, né? Quem consegue uma viagem, quem consegue qualquer coisa fazer que conquiste para si, ela sente um prazer. Já é um nível acima de simplesmente gozar das coisas materiais, mas não necessariamente também implica em um progresso moral. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim, atendendo a que sempre ativos são sempre pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, que não identificamos as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, mesmo desencarnado, essas conquistas continuam, de você lutar contra as suas dificuldades, seus entendimentos, suas ocupações. Então, isso faz parte também, ok? Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Isso a gente já meio entendeu. Agora vamos a um nível acima, que é a felicidade no contentamento do outro, que já começa a se desvencilhar das felicidades puramente egoístas, que estão relacionadas apenas consigo. A virtude, ela está exatamente em abandonar a supervalorização do ser e ir em busca do outro. Então, quando alguém começa a entrar e observar e ficar feliz com a conquista do outro, com as vitórias do outro, ela também, o espírito já está progredindo, ele já consegue sentir felicidade em ver os outros felizes, que é bem diferente da felicidade negativa, que se sente feliz pela desgraça do outro. Aqui não. O espírito ele já começa a sentir prazer em ver o outro feliz. Muitas vezes ele se sente feliz porque aquele que ele ama consegue em detrimento daquele que não ama. Às vezes é por isso que ele está feliz, porque aquele que ele ama superou aquele que ele não ama. Ainda é uma visão egoísta, ainda é uma visão limitada. Muitas vezes é só o objetivo de ver a felicidade dos seus, muitas vezes é ainda de ver, muitas vezes, a felicidade do outro, mas porque um sofreu. Tem uma mistura aí, mas já é algo que está saindo de si. Você começa a ter uma felicidade fora das suas próprias atividades. Isso já é um progresso. O mundo espiritual tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer aquilo que a gente falou. A gente pega essas narrativas aí, tudo é treva, tudo é não sei o que, agoreiro, porque eles só veem aquilo porque é o estado que eles se encontram. E que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, os espíritos vão se elevando. Ok? E aí vamos agora a um nível mais acima, que é a felicidade mista. A felicidade mista já é o espírito começa a chegar no limite dos espíritos de terceira ordem para a segunda ordem. Então, à medida que o espírito evolui, se desapega das questões materiais, abre mão do orgulho e do egoísmo, suas faculdades, suas sensações, suas percepções começam a se ampliar. Ele começa a enxergar mais longe, ele começa a enxergar melhor, ele consegue ver mais beleza nas coisas. Ao mesmo tempo, ainda tem certos prazeres materiais. Por isso que é uma felicidade mista. Ele já está se desvencilhando, como nós falamos que o progresso ele é infinito potencial. Então, cada progresso, cada faculdade amplia esse conhecimento. Ele já começa a antever a felicidade dos bons, porque ele já tem várias ocupações dos bons, mas ainda tem dificuldades e apegos em relação aos maus.
ou de terceira ordem, melhor dizendo. Por isso que é uma felicidade mista, mas já é uma felicidade. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma única qualidade boa que não seja fonte de um gozo. É aquilo que eu estou falando. Então, vai se pesando as coisas boas e mais, e tem esse misto de sensações boas e positivas. Tem coisas a se alegrar e coisas a sofrer. Eu gosto sempre de usar aquela história do irmão Jacó. Quem leu o livro Voltei, né, que era do Frederico Figner, ele se achava a última bolacha do pacote porque ele estava numa instituição religiosa. Isso não significa nada, esse é um outro erro que as pessoas cometem. Não, o centro espírita tem 10 mil frequentadores, então o presidente deve ser um espírito evoluidíssimo. Não, ele só tem mais responsabilidade. Não há nenhuma relação entre o número de pessoas que frequentam o centro espírita com o grau evolutivo de seus trabalhadores. Nenhuma relação. Ok? Então, que fique claro. Então, o irmão Jacó, em vez de estar feliz com que ele progrediu, ele estava triste porque o outro lá estava mais evoluído. O livro tem alguns erros doutrinários, mas a gente não vai entrar mais. A gente fica mais nessa questão moral, que é o mais importante. Então, vamos lá. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a soma dos gozos é proporcionada à soma das qualidades. A alma tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. Quando essas 10 imperfeições não lhe restar, mais que metade de 1/4, menos sofrerá. É uma questão até bem matemática básica aqui para a gente entender isso. E aí sim, agora entramos na felicidade dos bons. Então a gente entra na escala espírita lá no nível dos bons. Os bons não têm nada daquilo, nem inveja, nem ciúme, nem rancor, nada disso. Então as suas percepções estão muitíssimo mais ampliadas. Um bom espírito, ele consegue ver aqui o que está acontecendo no Japão. Ele vê no Japão o que está acontecendo no Brasil. Porque as suas sensações, as suas percepções são diferentes. Os fluidos que o envolvem são diferentes. Então eles conseguem ver beleza em todo lugar. Eles não sofrem mais a influência da matéria. Então um bom espírito, o espírito que foi, essas narrativas fantásticas que a gente lê, né? O espírito foi nos umbrais e ele levava uma tocha e não sei o que, e iam atrás um do outro em fila indiana. Por quê? Vamos agora usar a lei. Se isso aconteceu, é porque todos que ali estavam são espíritos de terceira ordem. Porque se fosse espírito de segunda ordem, ele ia e voltava onde fosse e acabou o problema. Ele vai onde tem que ir. E mesmo nos lugares onde só tem espíritos maus, sofrendo as consequências, as vicissitudes das suas imperfeições, um bom espírito ali, no cerne, no centro desses espíritos, no centro falando no sentido entre eles, consegue contemplar as belezas do universo. Por quê? Porque Deus é infinitamente justo. Eles conquistaram essa capacidade. Então eles já gozam de uma felicidade. Essa felicidade dos bons. Então as dificuldades do mundo já não apenas roçam sobre eles e passam, porque eles são espíritos altamente evoluídos. Um bom espírito na Terra é algo raríssimo, ok? Vamos lá então agora. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Vamos lá. Em conhecerem todas as coisas. Aqui ele está falando no sentido da escala binária, separando os bons dos imperfeitos. Isso aí. Bons são todos as benévolos, ciência, sabedoria, superior e puro. Tá? Então aqui dos bons. Quando Kardec fala da parte dos bons espíritos, ele está separando do imperfeito dos bons, tá? Bons e puros. Em conhecerem todas as coisas. Por isso que eu
fiz questão de fazer esse comentário, porque não todos os bons espíritos conhecem todas as coisas, né? Mas aí, como ele está fazendo uma categoria inteira, então existem dentro dessa categoria os que conhecem todas as coisas, mas não todos conhecem todas as coisas. Em não sentirem, olha lá, ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, nada que leva ao homem ao sofrimento, eles têm, porque eles já têm a perfeição moral. Não é perfeição espiritual, é perfeição moral. Eles já agem sempre de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. O amor que lhes une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, exato, da felicidade suprema. Mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de gozos que são relativos ao seu estado moral. O que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. É o contentamento do outro, mas aqui já num nível bem acima. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme, porque ciúme é uma característica de espírito de terceira ordem. Sabe que deles depende consegui-la, e para conseguirem, trabalham, porém, com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideraram que por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, por isso que os bons espíritos, da categoria dos bons espíritos, é que são tirados os anjos da guarda. Porque eles têm um contentamento em ajudar, mas não com os pesares dos espíritos de terceira ordem. Tudo se encaixa, né? Entretanto, a felicidade não é pessoal, Jorge, mas você disse que era pessoal. Ela é uma conquista da alma, mas ela não se encerra somente nas próprias conquistas intelectuais e morais. Vamos entender, então. Se a possuímos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão das ideias que unem os seres simpáticos. Olha lá, bons ligados a bons. Então, a recíproca de amor e de troca de fraternidade é também um motivo de gozo. É um outro motivo de gozo. Que também experimentam os maus, mas... peraí, Jorge, como assim? Sim, um mal que gosta de um outro mal, quando eles encontram um gozo. É a simpatia das almas. A diferença é que eles têm as suas dificuldades. Aqui, além das conquistas, essa felicidade se multiplica por causa dessa simpatia entre eles. E a similitude dos gostos e sentimento. Ali está gestos, mas são gostos. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no selo das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Olha só, hein? Quer dizer, além do contentamento da lei de justiça, que é o próprio progresso, ainda tem um contentamento de você estar no imerso ao fluido, no desejo no bem, na fraternidade, no amor. Imagina tudo isso junto. Essa é a felicidade dos bons. Por isso que Jesus disse, a felicidade não é desse mundo. Porque esse mundo é um mundo onde a característica principal é dos espíritos de terceira ordem. Então, esse contentamento não existe aqui na Terra ainda. As uniões simpáticas entre as almas são raríssimas. As pessoas amam o corpo, amam os status, amam várias características
mas não necessariamente amam a alma, de alma para alma. Essa é a diferença. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus. Eu vim falando isso o vídeo inteiro. Pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria negação da justiça. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro das almas, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Vamos lá. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante dos sofrimentos. E, finalmente, alcançamos a felicidade suprema. A felicidade suprema só existe na morada dos espíritos bem-aventurados, onde só existe espíritos puros, ok? As almas que deveriam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, que fatalmente um dia se reunirá, alma gêmea? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que têm adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. Então, os espíritos puros, como está lá na escala espírita, gozam de inalterável felicidade. Além dessa felicidade, vivem num mundo onde não existe o mal, onde só os espíritos que têm todo o progresso moral completo. Então, resplandece toda a glória de Deus neles e compartilham eles entre eles mesmos. Olha que coisa linda. São suscetíveis a alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não. Por não estarem sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, as suas afeições são inalteráveis. Olha lá. A suprema felicidade advém do amor que os une. Então, é o grau máximo de progresso intelectual, moral e da satisfação e da integração mútua entre eles e da união perfeita e da vista plena de Deus. Então, os espíritos puros veem a Deus em todo lugar, veem a Deus em todo o universo. Então, essa ideia de que um espírito puro sofreu para reencarnar, isso é antidoutrinário, é contrário à doutrina espírita. Um espírito, eu falei dos bons, um espírito puro, no local mais trevoso do universo, ele consegue enxergar todas as belezas da criação e também consegue contemplar a Deus. É um outro nível. Então, essa é a felicidade, porque fatalmente chegaremos. Fatalmente chegaremos. Então, rememorando, tem a felicidade negativa, o gozo dos bens materiais, que é uma felicidade, as conquistas individuais, é uma felicidade, o contentamento do outro, a felicidade mista, que é uma mistura já antevendo o gozo dos bons, a felicidade dos bons e a felicidade suprema, que é
o destino de todas as almas. Muito obrigado.